Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Grato por este momento que Deus tem nos dado de estarmos aqui juntos para cultuar o nome do Senhor. Feliz por ver os irmãos, conhecer novos irmãos, é sempre um prazer. Amém? Abra a palavra do Senhor juntamente comigo, livro do profeta por nome de Ezequiel, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Desde já, pastor Adilson, muito obrigado pelo convite. A irmã Neide, Deus abençoe sempre a irmã Ivaneide, os irmãos demais, que a gente cultuou junto lá em Canela, que Deus nos moveu para cá e estamos aqui cultuando o nome do Senhor também. Não importa se é no frio ou no calor, o nome do Senhor será sempre exaltado em nossas vidas, amém? E a minha cunhada, missionária Fátima, está aqui, grato pela vida dela. Foi um canal de bênção por onde a gente veio do Brasil. Ela chegou aqui nos Estados Unidos primeiro, conheceu os Estados Unidos. Através dela a gente veio para os Estados Unidos, para o norte, e depois ela veio para cá e a gente está aqui também, grato pela sua vida, amém? Ezequiel, capítulo de número 2, verso de número 1, diz assim, todos acharam? Amém. Podemos ler? Amém. Diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim um espírito, e quando falava comigo, e me pôs de pé, e ouvi o que ele me falava. Quando falava comigo, me pus de pé, e ouvi o que ele me falava. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, e seus pais prevaricaram contra mim. Até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e ele lhes dirá assim, assim diz o Senhor. Eles quer ouçam ou quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, para quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são casa rebelde. Podemos tomar o seu assento, adorando o nome do Senhor, que é digno de toda a adoração. Nessa noite nós vamos falar sobre missão. Este culto é um culto de missões, e é um tema que a gente vai tratar nessa noite. E todos nós sabemos que missões é um trabalho, missões é ser enviado, missões é fazer um trabalho que às vezes muitos não querem. Fazer missões muitas vezes vai ser dolorido para nós. Fazer missões muitas vezes vai ser com dificuldades, mas fazer missões é ouvir a voz do Senhor, e mais do que ouvir a voz do Senhor é ouvir e obedecer, e mais que obedecer é dar crédito àquilo que o Senhor está falando ou ordenando. Quando nós olhamos para a história de Ezequiel, nós vemos um homem filho de Buzi, filho de um sacerdote. E nós sabemos que todo homem, para ser sacerdote, ele precisava ser, primeiro, da linhagem de Levi, da casa de Levi. Segundo, ser da descendência de Arão, e ser um varão puro, ser um varão sem problemas, ser um varão sem defeitos, ser um varão propício ao sacerdócio. Se Buzi era sacerdócio, nós sabemos que este título sacerdotal era uma coisa que passava de pai para filho, segundo a tradição judaica. Então, quando nós olhamos para Ezequiel, filho de Buzi, a Bíblia já está nos dizendo: Buzi era sacerdote, Ezequiel vai ser sacerdote. Então, se nós seguirmos a regra da tradição judaica, este homem, por nome de Ezequiel, vai seguir sendo um sacerdote da casa do pai, assim que o pai deixar de trabalhar ou se aposentar dos trabalhos sacerdotais. Problema de número 1, quando Ezequiel tem 25 anos de idade, ele é levado cativo, na segunda leva de pessoas que são levadas cativa para a Babilônia.
no segundo grupo do cativeiro babilônico, vai Ezequiel sendo levado cativo. E agora Deus tem que fazer uma mudança na trajetória de Ezequiel, aquele homem que nasceu para ser sacerdote, que foi preparado para ser sacerdote, desde criança já ordenado a ser um sacerdote, com 25 anos separado para o sacerdote. Mas a questão que nós vemos agora é o homem chegando na Babilônia, onde não tinha templo, onde não tinha como o sacerdote oferecer sacrifício, onde não tinha como alguém cultuar ao Senhor ou prestar um culto ao Senhor. Lá não tinha altar, lá não tinha lugar para oferecer o holocausto. Mas Deus vai fazer uma virada, Deus vai fazer uma mudança na vida de Ezequiel. Ô Ezequiel, para onde você está sendo levado cativo, não tem lugar para holocausto. Ô Ezequiel, para onde você está sendo levado cativo, não vai ter templo de Jerusalém. Ô Ezequiel, para onde você está chegando, não vai ter lugar para trabalhar como sacerdote. Mas eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a trajetória da sua vida. Não tem serviço para sacerdote, mas tem serviço para profeta. Tem lugar para profetizar, tem gente para receber profecia. Quem está aqui nessa noite na Flórida, nesse clima tão bom, num clima tão favorável, que pensou que vinha para cá para fazer algo diferente, mas Deus te diz nessa noite, te trouxe para ser profeta, te trouxe para mudar a sua história, te trouxe para que você pudesse entender que onde você vai, eu estou contigo. Quantos creem nessa palavra? Deus vai quebrar alguns paradigmas na vida de Ezequiel, não para que Ezequiel entendesse quem era Deus, mas é para que Ezequiel entendesse que onde ele fosse, ele seria uma ferramenta nas mãos de Deus. Há um ditado popular que nós sempre dizemos que quando a pessoa é colocada em uma situação que não era para ela, que ela não está no lugar adequado, nós dizemos no lugar errado, na hora errada. Talvez alguém poderia olhar para Ezequiel e dizer: olha, esse aqui preparado para ser sacerdote, mas foi pego no lugar errado e na hora errada, levado cativo, foi preparado para ser sacerdote, mas não tem mais trabalho sacerdotal. A primeira mudança que nós vemos na vida de Ezequiel, essa mudança, em vez de ser sacerdote, vai ser profeta. A segunda mudança que eu vejo Deus fazer na vida, e é claro que ela vem antes dessa mudança, é a mudança na vida que vem na vida de Ezequiel, através da vida do pai. Porque o pai de Ezequiel é um homem chamado Buzi. E Buzi, na tradução do original, quer dizer desprezado. Só que Buzi, quando ele vai ter um filho, na tradição judaica é no 8º dia que vai escolher o filho da criança, ele olha para a criança e vai dizer: este aqui vai se chamar Deus fortalece. É Deus quebrando o que nós chamamos de maldição hereditária. Sabe aquele trabalho que nossos pais tiveram? A vida difícil que nossos pais tiveram? Quando nós nascemos, eles olharam para nós e disseram: meu filho, vai para a escola, porque o sofrimento que eu tive, eu não quero que você tenha. Meu filho, eu vou te proporcionar isso, porque o sofrimento que eu tive, eu não quero que você tenha. Deus começou a mudar a sua história. Não foi em 2026. Eu tenho que te dizer nessa noite, Deus começou a mudar a sua história ainda quando você era substância informe no ventre materno, como lido no Salmo de número 139, quando você mesmo nem sabia quem você era. Deus já sabia, já projetava e já planejava algo para a sua história. Deus vai fazer mudanças na história de Ezequiel, para que onde ele fosse, onde ele chegasse, ele fosse uma ferramenta nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Sem defeito. Um homem sem problemas de saúde. Um homem que nós poderíamos chamar de perfeito, uma figura, claro, do sacerdócio que seria Jesus Cristo, ou o sumo sacerdote que é Jesus Cristo lá na frente.
É um homem que cresce para ser sacerdote, chega no momento, é nos seus 25 anos, quando ele fala assim: olha, agora quando chega na casa de Buzi, fala: Buzi, agora nós viemos para levar o seu filho para a casa sacerdotal. Esse vai para a casa do sacerdote, esse agora vai começar a treinar, porque selecionava aos 25 e aos 30 tomava posse. Aos 30 anos ele tomaria posse como sacerdote. Os 25, quando se torna 25, levado cativo. Só que lá na Babilônia, o que a gente vai chamar as margens do rio Quebar, quando ele tem a sua primeira visão de Deus, exatamente quando ele tinha 30 anos. Querendo ou não, ele está cumprindo segundo a tradição, que segundo a tradição, os 30 anos é quando ele vai ser um homem formado, alguém que pode ter a sua palavra, alguém que pode ter a sua autoridade para falar, e aos 30 anos agora, não como sacerdote, mas agora como profeta. Primeira visão de Ezequiel: eu vejo Deus. Ele vê o trono, ele vê a glória, ele vê o que ele nunca imaginou, ele começa a vivenciar o que ele nunca pensou. Talvez no seu tempo de estudo, o sumo sacerdote chegasse para Ezequiel e ensinasse ele como oferecer holocausto. Talvez no seu tempo de estudo, chegaram para ele e ensinou a ele para cada tipo de pecado, um tipo de animal a ser oferecido. Mas o que ele está vivendo não foi o que ensinaram, o que ele está vivendo não foi o que ele aprendeu na casa sacerdotal. O que ele está vivendo é que o próprio Deus está revelando. Eu não sei o que você projetou para viver, mas o que você vai viver não é o que você projetou, é que o céu projetou para a sua casa, para a sua vida. Eu sinto de Deus essa noite para te dizer: o que você vai viver não é o que você pensou, imaginou ou planejou, é o que Deus já determinou nos céus. Oh, glória! Oh, glória! Ezequiel não está sozinho. Aos 30 anos, vai ser sacerdote? Não, vai ser profeta. Aos 30 anos ele começa a receber a primeira contemplação de Deus. Mas enquanto Ezequiel estava profetizando, como eu disse, as margens do rio Quebar, o que os estudiosos vão dizer que era um grande canal que tinha na Babilônia, porque não era um rio, não era um movimento de curso natural, mas feito por mãos de homem. Mas não importa se é em Jerusalém, se é em Judá, se é na Babilônia, Deus está em todo lugar. E onde tiver mão levantada, onde tiver um coração quebrantado, onde tiver alguém que diz: Senhor, eis-me aqui, Ele levanta, Ele usa, Ele transforma, porque Ele é Deus. Com Deus não tem como nós termos uma dimensão do que Ele pode fazer. Jeremias continuava em Jerusalém, pregando ao povo, dizendo: arrependam-se, porque senão serão destruídos. Jeremias liberava palavras e chorava enquanto profetizava palavras de Deus ao povo. Ezequiel, às margens do canal de Quebar, ele via Deus, ouvia o que Deus estava falando e falava ao povo. E no trono da Babilônia, enquanto tinha um império que governava, o império babilônico, Deus colocou Daniel. Então nós temos 3 profetas que são contemporâneos: Daniel, Jeremias e Ezequiel. E aqui eu quero que você entenda a palavra. Para cada lugar Deus vai levantar profeta, amém? Para cada lugar Deus vai levantar um profeta. Lá em Thomaston já tem, em Hartford já tem, em Denver já tem. E cadê os profetas que estão aqui na Flórida? Cadê as pessoas que já entenderam essa palavra e já receberam essa palavra? Deus conta com aqueles que diz: eis-me aqui. Não é para o formado em teologia, é para aquele que diz: eis-me aqui. Não é para quem está em liberdade e não quer nada com Deus, é para quem está em cativeiro e está dizendo: eis-me aqui. Não é para quem tem documento e pode
pode ir para lá e para cá a qualquer momento, não. É para quem diz: eis-me aqui. Não é para quem tem liberdade, que pode ir ao Brasil, Estados Unidos, Europa. Não, é para quem diz: eis-me aqui. Glória. É com esses que Deus conta. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Daniel está profetizando no palácio, falando o que Deus manda, transmitindo o que Deus ordenara. Jeremias está em Jerusalém ainda, profetizando ao povo para que o povo tornasse mais, voltassem para Deus. E Ezequiel está no meio dos cativos. Ezequiel está no meio do povo que foi levado cativo. Ezequiel não tem as vestimentas reais. Ezequiel não tem a comida que ele gostaria de ter. Ezequiel está no meio dos presos, no meio dos cativos, mas está dizendo: eu vejo a glória do Senhor. Não importa onde ele está fazendo o que Deus está ordenando. Ele está fazendo o que Deus está ordenando. Ele está se moldando a palavra de Deus para fazer o que Deus ordena. E quantos estão aqui nessa noite na 7400 da Wiles Road, aqui em Coral Spring, fazendo o que Deus manda, não fazendo o que Deus quer, mas o que Deus ordena, não fazendo a vontade própria, mas o que Deus ordena, longe de casa, longe da família, longe dos parentes, mas pode dizer: Senhor, me usa, porque eu quero ser um canal em tuas mãos. Aleluia! E Ezequiel, ele está vivendo o que a gente chama de profecia velada. E o que é profecia velada, Gesiel? É que nós vemos, é o que nós vimos também na vida de Oséias, porque Deus, quando ele vai falar com Oséias, ele não vai simplesmente falar com Oséias, mas ele vai usar a vida de Oséias como exemplo. Quando ele diz: Oséias, casa-se com Gomer, que é uma prostituta, para mostrar a prostituição do povo de Israel para com Deus. Oséias casa. Quando Deus ordena Oséias, vai lá, pega de novo aquela mulher. Ele tem que pagar um preço novamente por aquela mulher e casar-se com ela, ter relacionamento, cuidar do filho que não é dele, porque Deus ordenara para mostrar o movimento que havia entre a nação e Israel. É o que nós chamamos de profecia velada. O que nós vemos na vida de Ezequiel também é da mesma forma. No capítulo de número 2, ele ele tem que colocar de pé para que Deus fala com ele. Não é uma visão, não é algo aleatório, é uma ação. Deus falando com ele, ele agindo e executando o que Deus ordena. No capítulo de número 24 do livro de Ezequiel, a esposa dele morre e Deus fala com ele: tu não vai chorar, você não vai se lamentar, para mostrar para este povo que eles estão cativos, que eles perderam, porém não é tempo de lamentar. Ele está vivendo a profecia, vivendo através da vida dele, a profecia é transmitida. No capítulo de número 3, a partir do verso 3, Deus se revela para ele, mostra um livro e fala: come. E ele tem que comer aquele livro. E quando ele come, ele fala que tem um sabor de mel. Ele tem um sabor de mel. Ele não está simplesmente tendo a visão, ele está comendo, ele está experimentando, provando, tornando ao próprio paladar o que Deus está falando. Então, quando nós olhamos para a vida de Ezequiel, não é simplesmente uma história que ele está contando, ele está vivendo na prática a profecia. Ele está vivendo, está vivenciando, e com isso, ele não simplesmente é um visualizador, mas ele faz parte da ação. No capítulo de número 37, ele tem a visão do vale de ossos secos, e ele não simplesmente visualiza, ele caminha, ele presencia aquele momento para que ele possa transmitir a sensação, transmitir o que ele sente, transmitir o que ele vê, através da visão, para transmitir ao povo. Quantas vezes Deus vai nos colocar para viver? Viver o que, Gesiel? Momento. Viver o que, Gesiel? Dores. Viver o que, Gesiel? Sofrimento. Viver o que? A dor da profecia.
profecia, a dor da palavra, para que nós possamos experimentar. E quando nós falarmos, não é apenas da boca para fora, mas é alguém que viu, é alguém que viveu, é alguém que experimentou, é alguém que participou do que Deus está falando. Para quem visualiza é muito bom. Para quem tem visões é muito bom. Para quem simplesmente vê em sonhos é muito bom. Mas para quem sente na pele a dor, para quem sente na alma o sofrimento, é diferente. Só que eu quero te dizer, para quem sente na pele o sofrimento, que era uma dor causada por qualquer motivo, ele vai ter experiência para contar. Muitas vezes Deus vai nos colocar em direções que nós não entendemos, e nós dizemos: Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? Por que essa situação? E Deus vai dizer: parece que você está no lugar errado e na hora errada, mas Deus te diz: você está no lugar certo, na hora certa, porque no momento certo eu vou te colocar para falar para pessoas que vivem a mesma experiência que você viveu. Haverá dias que eu vou te colocar em lugares que você vai falar a pessoas que estão vivendo o que você viveu, e quando eu te colocar, tu falarás as palavras que eu disser. Vai assim, canto, né? A dor nunca é boa, a dor nunca traz satisfação, mas você sentir o que a pessoa está sentindo, você pode dizer: ei, levanta, anda. O que eles viram, o que o sacerdote, o que os discípulos de Cristo vivenciaram no capítulo de número 3 de Atos, ao olhar para aquele homem e dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eles viveram na prática o que eles estavam pregando. Deus está levantando profetas, pregadores que vivenciam o que pregam, que falam o que vive, que vive o que fala. E há uma grande diferença, porque quem fala o que não vive é muito fácil, mas para quem fala o que vive o que fala, alguém pode dizer: esse eu conheço, esse eu vi, como aquele homem que nem se levantava, que nem se colocava de pé, mas quando ele entra no tabernáculo, quando ele entra no templo, pulando, glorificando, as pessoas começa a olhar e dizer: epa, mas espera aí, esse não era aquele coxo, esse era o coxo, mas Deus restaurou. Esse não era aquele que estava caído, era, mas Deus o levantou. Esse não era aquele que estava doente, era, mas Deus o curou. Esse não era aquele que estava destruído, era, mas Deus restaurou. Pessoas restauradas falam de restauração, pessoas salvas falam de salvação, pessoas que são transformadas pregam transformação. Glória a Deus, aleluia. Se fosse para nós escolher, o que nós escolheríamos? Eu prefiro ser como Daniel, que prega, que passa por dificuldade, está em cativeiro, mas está dentro do palácio. Eu prefiro ser como o profeta Jeremias, que mesmo em tempo de cativeiro, que o povo vai levando cativo, mas continua em Jerusalém. E tem outros que dizem: não, eu prefiro ser como quem é que quer ser como Ezequiel. Deus, o Senhor escolheu a tarefa mais difícil para mim. Para o meu irmão foi a mais fácil. Para o meu irmão foi a tarefa mais fácil. Mas Deus, quando Ele olha, meu irmão, quando Ele olha para você nessa idade, eu não sei quantos anos você tem, 30, 40, 50, Ele já te conhece desde quando você era substância e forma, e Ele te diz, talvez você diz, como o profeta Jeremias: Senhor, mas sou apenas uma criança. Não, eu te conheço desde o ventre materno, desde lá eu te escolhi para ser profeta às nações. Quando nós olhamos para essa palavra, nós temos que entender algo. Nós temos que entender, com a vida de Ezequiel, que o nosso trajeto muitas vezes vai ser o mais difícil.
que nossa palavra ou o nosso viver parece, entre os nossos irmãos, parece ser o mais difícil. Mas eu quero te dizer nessa noite, se estamos com Deus, não há nada que possa impedir, não há mar que seja o suficiente que possa impedir a nossa travessia, não é 5 pães e 2 peixinhos que vai impedir do milagre acontecer, da multiplicação acontecer. Não serão muralhas que se colocarem à nossa frente, que serão o nosso impedimento para a vitória. Se Deus nos escolheu, Ele vai conosco. Se Deus nos chamou, Ele vai conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem como nós nos intimidarmos com essa palavra. No capítulo de número 20 do livro de Deuteronômio, quando Deus falava a Moisés, ensinando o povo sobre as leis de guerra, Deus disse: quando tiver uma guerra e o vosso inimigo for mais numeroso do que vós, vocês não temerão, não se intimidarão. Pelo contrário, quando houver esse ajuntamento de pessoas, chama o sacerdote, coloca ele à frente, e esse sacerdote vai dizer essas palavras: não temam, não se intimidam, alegram-se, porque hoje o Senhor batalhará a vossa batalha e o seu inimigo será destruído. Se tomarmos posse dessa palavra, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Quando Deus fala com Ezequiel: levanta e põe de pé, Ezequiel, ele não levanta e se coloca de pé. A nossa Bíblia diz que enquanto ele falava, então o Espírito entrou em mim quando falava comigo e me pôs de pé. Quero fazer 3 lições e aí a gente já conclui essa palavra. Primeira palavra: não é você, pela sua força, que se coloca de pé. Quem te coloca de pé, diga comigo, Espírito Santo. Homem, levanta e põe-te de pé, que eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, e enquanto ele falava, ele me pôs de pé. Não é na sua força, não é na sua sabedoria, não é na sua eloquência, não é também na sua fraqueza, é na do Espírito, é na força do Espírito, é no poder do Espírito, é na sabedoria do Espírito, é na unção do Espírito, que enquanto ele fala, é ele que te coloca de pé. Então eu te convido nessa noite a não fazer um movimento diferente. Sabe o movimento que eu quero que você faça nessa noite? É dar vazão, é dar espaço. A quem, Gesiel? Ao Espírito Santo de Deus. Porque enquanto você fala, enquanto você se abre ao Espírito Santo, ele te enche, te levanta, te exalta, te dá força, te dá poder. No livro de Atos, nos capítulos iniciais, é o próprio Jesus Cristo que fala assim: olha, permaneçam em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. A palavra poder ali na tradução do grego é dunamis, e dunamis é explosão. É a mesma palavra que nós usamos na colocação para dinamite. É força, é explosão, é algo potencializador do seu potencial. Aquilo que você já tem é potencializado com o Espírito Santo de Deus. Em Coral Spring, a igreja da fé precisa ser cheia do Espírito Santo. E quão bom é estar
entrarmos num lugar e sentirmos a presença de Deus. Você pode ir em vários templos, você pode ir em grandes cidades, onde há os maiores templos, onde há telões gigantescos, tocadores dos melhores, profissionais da arte musical, mas se não tiver a presença, de nada adianta falar, porque enquanto eu falo, enquanto o pregador prega, é o Espírito que toca o seu coração, não é a palavra do pregador, é a unção do Espírito que é capaz de fazer a transformação das pessoas. Primeira lição: quem levanta-se e faz o homem se colocar de pé? O Espírito. Homem não levanta sozinho. Homem se levanta apenas com o Espírito. Capítulo número 37 de Ezequiel vai dizer que ele, no meio do vale de ossos secos, quando ele viu aqueles ossos com ossos se batendo, se juntando, tudo bem, se uniu, parecia que estava vindo, mas faltava uma coisa, precisava do Espírito. Então ele disse: filho do homem, profetiza aos quatro cantos ao Espírito. E quando ele profetizou, aquele exército se colocou de pé. É o Espírito Santo que coloca de pé. É o Espírito Santo que coloca de pé. Segunda lição que nós tiramos deste texto: fale, ó profeta, a quem quer ouvir e a quem não quer. Por tempos nós selecionamos para quem falar, o que falar e quando falar. Porém, quando o Espírito fala com Ezequiel, o Espírito de Deus, ou o próprio Deus fala com Ezequiel, Ezequiel não escolhe quem, não escolhe quando e não escolhe o que. Quando, Ezequiel, você deve falar? A tempo e fora de tempo. Ou seja, a todo tempo. O que falar, Ezequiel? Não se preocupe com o que falar, porque as palavras é eu que vou colocar. Tu, Ezequiel, dirás as minhas palavras, não as suas. E quão difícil é para nós sermos profetas e falarmos as palavras de Deus, porque na nossa vontade a gente fala o que a gente quer. Nós falamos o que a gente quer, porque conhecemos as pessoas, conhecemos as falhas, conhecemos a vida da pessoa, e a gente chega e diz: olha, faz isso, isso e isso, mas Deus está dizendo, não é as suas palavras, é as palavras de Deus. Ezequiel não conhecia simplesmente o povo que estava em cativeiro, ele conhecia a situação de Israel, também situação de Judá, lá quando eles eram livres, e depois quando eles se tornaram cativos. Ele conhecia homem por homem, família por família, conhecia um por um, mas Deus está olhando para Ezequiel e trazendo uma lição: não é as suas palavras, é as palavras minhas, as palavras de Deus. A palavra de Deus, e simplesmente a palavra de Deus, é suficiente. Foi assim na criação do mundo. Ora, em Gênesis, capítulo de número 1, no início, tudo era vazio. Tudo estava sem movimento. Deus criou os céus e a terra. No versículo de número 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra, somente a palavra é suficiente. Se foi suficiente para criar tudo que nós conhecemos, porque não é suficiente para mudar a história, para mudar cativeiro, para mudar a vida das pessoas que nós conhecemos. Qual história que é tão impossível que a palavra de Deus não possa mudar? Qual vida é tão transgressora que não possa ser transformada apenas pela palavra? Paulo, perseguidor da igreja, mas no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, nós vemos Paulo caindo no chão, ficando cego por 3 dias, e agora quando ele ouve a voz de Deus, quando ele cai no chão e ouve a voz de Deus, ele diz:
Paulo, por que me persegues? E Paulo responde: Senhor, quem és tu? Não conhecia nem Jesus e estava perseguindo, mas quando ele entendeu: Paulo, você vai ficar 3 dias, mas depois disso a sua visão será restaurada. Ele diz: Senhor, eis-me aqui. Torna-se evangelista, escritor de 13 cartas do Novo Testamento, pessoa transformada. Antes era matador de crente, virou missionário. Quando ele escreve aos romanos, aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses, ele coloca assim: estou passando por prisões, mas não é para que o meu nome seja glorificado, é no nome daquele que no dia que eu caí do cavalo, ele me disse: Paulo, escuta as minhas palavras. É para aquele que, quando aquele homem ouviu, aquele homem de Deus ouviu Deus falando com ele: olha, está vindo aí um Paulo, faça uma boa recepção, olhem por ele. Ele diz: Senhor, eu acho que o Senhor errou o endereço, porque o Paulo que eu conheço não vale uma nota de R$1 furado. Mas Deus olha para aquele homem e diz: Ananias, este para mim é uma ferramenta em minhas mãos. Eu não sei a sua condição, não sei a sua condição atual, mas eu tenho uma palavra para te dizer. Não importa o que os outros dizem, Deus está dizendo: para mim, ferramenta, para mim, ferramenta, para mim, ferramenta, para mim, ferramenta em minhas mãos. E Deus não faz ferramentas para não usar. Deus, ele não fabrica algo que não tenha utilidade. Se ele te fez ferramenta, é porque você vai ser usado na casa, na obra dele. E para nós encerrarmos, a terceira, podemos dizer assim, a conclusão dessa palavra, ou o terceiro ensinamento que nós recebemos dessa palavra, é que Deus que fez o homem do pó da terra, Deus que chamou Israel como nação, que disse assim: esse será chamado Israel, meu povo, nação minha, foi capaz de levar o povo em cativeiro, para que o povo reconhecesse quem era Deus. O que ele não pode fazer na nossa vida para que nós reconheçamos quem é Ele? Se Ele, que fez uma nação, chamou de povo seu, escolheu, deu a terra, no momento em que o povo se rebelou, Ele levou o povo em cativeiro. Estrategicamente, Israel estava em um lugar em que o próprio Deus disse que deixaria na circunvizinhança povos inimigos, para que quando eles se rebelassem, Deus trazesse juízo para Israel, correção para Israel, através das nações vizinhas. O que Ele não pode fazer na nossa vida, para que nós reconheçamos quem é Ele? Eu quero te fazer um convite nessa noite. E o convite é: vamos servir a Deus de todo coração. Aleluia. O convite é: vamos fazer a missão que Deus determinou, de acordo, Ele determinou. 2026 não é tempo de olharmos para trás e falarmos da seguinte forma: Senhor, eu faço o que eu quiser da minha vida, o Senhor não está na direção e pronto, acabou. Não, 2026 tem que ser o ano de nós olharmos para a palavra, dizer: Senhor, eu não sei o que eu fiz da minha vida até aqui, mas eu cheguei aqui e o meu objetivo é fazer o seu nome ser glorificado na terra. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar à frente algumas pessoas. Que pessoas são essas? Pessoas que precisam dizer nessa noite: Senhor, eis-me aqui. Quantas pessoas querem dizer nessa noite: Senhor, eis-me aqui? Eu estou aqui, Jesus. O nosso pastor presidente, o pastor Júlio Leal, certo dia ele disse que recebeu uma profecia de um profeta que veio de longe.
E esse profeta, o pastor Júlio, na época, ele era obreiro, ele era diácono. E esse profeta disse assim: vocês vão vir aqui na frente e você vai fazer uma oração, e esta oração que você pedir, Deus vai te entregar. E ele, como um obreiro, como um bom diácono, ele disse: Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero, desempenhar um papel importante na tua obra. E aquele profeta disse uma palavra, e a palavra era para aquele diácono naquele dia: você, em suas mãos, está sendo entregue 200 igrejas. 200 igrejas. Hoje nós temos algumas igrejas no Brasil, e aqui nos Estados Unidos a gente tem em Connecticut 3 igrejas. E aqui na Flórida, essa aqui é de número 4. E precisa de pessoas que entendam a visão, entendam essa visão. São 200 igrejas, menos 496. Se vou contar as do Brasil, dá umas 10 ou 15. Então falta no mínimo, chutando por alto. Se for contar os outros países, falta no mínimo, assim, chutando baixo, 175. Baixo. Em Moçambique tem muitas igrejas, muitas congregações. Mas chutando baixo, vamos chutar baixo aí, 175. E precisa de pessoas que, como eu e você, passou no ministério Igreja da Fé e hoje está em outra cidade, alguns em outros países, mas que entenderam essa visão e está disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui. Quer fazer parte de algo grande? Esse é o lugar. Quer fazer parte de algo extraordinário? Esse é o ponto, esse é o local. Alguém vai olhar, olhar para ti e vai dizer: está no lugar errado e na hora errada. Mas Deus está olhando e está dizendo: está no lugar certo, na hora certa. Quem diria, pastor Adilson, que vocês sairiam do norte, viriam para cá e Deus os abençoasse tanto? Alguém que podia olhar e dizer: está indo para o lugar errado, na hora errada. Deus está dizendo: no lugar certo, na hora certa. Alguém está olhando para a Flórida e está dizendo: está indo para lá, para o olho do furacão, onde o governo mais prende, onde o governo mais deporta. Mas Deus tem uma palavra: no lugar certo, na hora certa. No lugar certo, na hora certa. E para essas pessoas que estão aqui, que podem dizer: Senhor, eis-me aqui, permita-me liberar uma palavra para a sua vida. Lugar certo, na hora certa. O lugar onde o Deus opera, a hora onde Deus trabalha, na hora certa, no lugar certo. Olha isso. Faz aquele louvor pra gente. Eu me rendo aos. Aleluia, Jesus. És tudo que eu preciso. Aleluia, Deus. Glória. Vamos louvar, vamos orar. Na sua oração você precisa dizer simplesmente 3 palavras: eis-me aqui. Que eu olhava para Ezequiel e dizia: meu Deus do céu, o que foi feito da vida de Ezequiel? Preparado para ser sacerdote, vai virar escravo. Mas Deus está olhando para Ezequiel e dizendo: meu profeta, no lugar certo, na hora certa.